Retrabalho. Bom dia, Cássio. Bom dia, Nemer. Tudo bem com vocês? Bom dia, Fernanda. Tudo ótimo. Bom dia, nosso amigo Alberto, que está na Bahia já pro carnaval, né? Já está no carnaval? Já tá lá. Ô, Nemer. Bom dia, Fernanda. Quando é que começa o expediente? Então, aqui na Bahia já cheguei ontem, já estou voltando hoje. Aqui na Bahia. Neve para areia, né? A gente vai precisar de melhorar um pouquinho o Nemer, tá? Enquanto o Adalberto refaz essa conexão aqui com o Nemer, eu e Cássio vamos explicar para vocês. Na verdade, Cássio vai explicar, eu vou só acompanhar. Como é que funciona o banco de horas, a diferença também, né, de hora extra e banco de horas. Vamos lá, Fernanda. Boa pergunta. O que acontece, né? Até muitos anos atrás havia assim, o trabalhador fazia hora extra, ele excedia aquelas 8 horas diárias e recebia uma hora extra paga com adicional de 50%. O banco de horas procura flexibilizar um pouco isso, né? Então o trabalhador às vezes vai trabalhar fazendo hora extra um dia, podendo compensar em outro. Então não há o pagamento, ele pode compensar com folga, ou vice-versa, o trabalhador não pode ir em algum determinado dia, algum determinado horário, e vai compensar num outro momento, né? Então não há o pagamento, mas há uma flexibilidade tanto para as necessidades do trabalhador quanto da empresa. E esse banco de horas existem algumas regras para ele ser feito, e ele é muito interessante para ambas as partes. Quais são as regras, basicamente? Se o empregador colocar uma política de banco de horas sem negociação sindical, pode haver essa compensação em até 6 meses, ou seja, num período de 6 meses, vamos bloquear, a empresa determina que de 1º de janeiro a 30 de junho vai ter uma compensação, depois renova. Então, nesse período, todas as horas essas que o trabalhador fizer podem ser compensadas naquele período ou vice-versa. Se houver uma negociação sindical, a lei permite que se estenda esse período até 1 ano. Então, esse é o limite, desde que haja negociação ou sem negociação, 6 meses. E pode haver compensação conforme as partes negociarem. Como é que funciona isso? Assim, é o trabalhador quem calcula? Ele que vai anotando o tempo de horas extras? Isso é uma função do empregador. Claro que hoje com os pontos eletrônicos, o controle digital, o sistema faz tudo isso. E aí tem que dar uma olhada, se tiver uma convenção coletiva, por exemplo, como é que ela computa. Às vezes, se o trabalhador trabalhou 1 hora extra, dependendo da convenção, ele vai compensar só 1 hora, às vezes vai compensar 1h30. Então, exige uma certa forma da regulamentação, mas hoje os aplicativos já fazem todo esse cálculo. E o que é importante, né, para os empregadores, principalmente, é deixar isso muito claro para o trabalhador a cada mês, quando for apresentar o livro ponto digital, colocar lá quanto que ele tem de crédito e débito de horas e tudo mais. Eu já tenho aqui o primeiro caso, tá? Um dos nossos ouvintes, ele disse o seguinte, que junto ao sindicato, a convenção do sindicato que ele está afiliado, há uma regra de que o banco deve ser pago em 6 meses e os domingos têm que ser remunerados. Não, exatamente. Os domingos trabalhados sem folga semanal, inclusive, eles são remunerados em dobro, né? Isso é a lei. Numa compensação, provavelmente a compensação deve estar prevendo que a compensação é dobrada também se ele trabalhar no domingo sem a folga semanal, né? Então, observado isso, deixando bem as coisas claras. E lembrando, passou dos 6 meses lá, nesse caso aí, passou dos 6 meses. Não foi compensada, a empresa tem que pagar. Essa é a dificuldade dele aqui. E quando não se paga? Aí tem que procurar o empregador, tentar fazê-lo pagar por bem numa negociação, seja ela extrajudicial, seja judicial, ou se não teve jeito, aí a forma mais plausível, mais dura, mais difícil é a medida judicial, procurar um advogado para tentar uma ação trabalhista. Vamos chamar o Nemer? Eu acho que a gente conseguiu estabilizá-lo. Ei, Nemer. E Fernanda, Bahia tá longe, hein? Tá longe. Então, vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim, perfeito. Tava com saudade de você, tá? Só para registrar. Eu também. Vamos lá, o Cássio explicou bem. Agora, uma questão que é importante a gente falar para os ouvintes aqui, Fernanda, que o banco de horas, né, ele é tipo uma conta corrente, crédito e débito. E o Cássio explicou muito bem sobre a validade, né, entre 6 meses, se não houver participação do sindicato, ou até 1 ano, se houver instrumento coletivo. Agora, o que é importante esclarecer que se o empregado dever horas para a empresa, a depender do que for ajustado, o empregador pode descontar ao final da validade desse banco de horas um valor do empregado. Por exemplo, às vezes a empresa tem aqueles dias pontes, né? Por exemplo, o feriado é na quinta e ela não vai funcionar na sexta, então ela pode jogar esse período para o banco de horas. Se o empregado depois não compensar essas horas, ou seja,
pagar essas horas do empregador no final do prazo do banco de horas. Ele pode ter esses dias ou essas horas descontadas em seu contra-cheque. Olha só, deixa eu entender. Vamos supor que eu tenho 10 horas extras lá no meu banco de horas. E aí isso vai acontecer muito esse ano, né? Esses feriados de emenda, né? Perfeito. Aí o feriado é quinta e a empresa decide então não abrir as portas na sexta. Essas 6 horas ele desconta das minhas 10, é isso? Pode ser feito. Se a empresa não dispensar, vai debitar. Ele vai ter que cumprir essas horas em outro dia. O Neymar já quis jogar uma água em quem vai pular carnaval, vai emendar, que não é feriado e tudo mais. Saber que. Botar pra eles, você vai ter que trabalhar um dia depois, hein? É verdade. Ô, Fernando, eu queria contar uma coisa que até hoje eu tomo um puxão de orelha dos meus filhos, que é engraçado, que eles contam isso pra todo mundo. Que há um ano atrás, a gente estava fazendo um retrabalho e a gente estava falando sobre carnaval, a gente deve falar um pouquinho mais à frente, que não era feriado, que era dia normal. Isso. E meus filhos estavam comigo, né? Estavam em Recife já. E eles puxaram minha orelha. Falaram, pai, como é que não é feriado, então? Como é que você está aqui em Recife com a gente? Se não é folga, você devia estar trabalhando. Então, e eles contam isso para todo mundo até hoje. Acho super engraçado. Que bom, viu? A consciência, e ele né, repete que hoje está em Salvador. Nem é carnaval, nem nada, ele tá lá curtindo uma praia, depois vai pegar um trio elétrico. Neymar se defende aí, diz que você tá a trabalho e pronto, né? Verdade. Olha agora, só, então, voltando aqui, é o empregador quem faz essa conta. Hoje existem aplicativos, né? Ninguém tem que ficar anotando lá no caderninho, mas é bom, tá? Eu acho que é bom todo mundo, né, ter o seu próprio controle. Sempre bom, sempre bom. Sem dúvida. E a empresa, Fernanda, tem que ser extremamente transparente, tá? Porque se o sistema de banco de horas for duvidoso ou ela não for transparente com os seus funcionários, esse banco de horas é invalidado. Então a empresa tem que ter uma política muito, muito correta, muito séria, muito transparente. E eu sempre recomendo, se não houver previsão legal no instrumento coletivo, que a empresa faça um aditivo contratual, deixando lá todas as regras sobre o banco de horas, especialmente como se compensar. Porque às vezes também o empregado acha, eu tenho 10 horas na casa, um exemplo, vou faltar amanhã e não vou nem avisar. Não é bem assim. Então essas regras têm que ser bem estabelecidas para que a relação seja bastante saudável e o plano de banco de horas validado. Até porque para ele faltar, alguém tem que substituí-lo, né? Exatamente. Então é uma via de mão dupla ali, os dois têm que manter o diálogo. O aplicativo pode ser aquele aplicativo que o trabalhador pode acessar a qualquer momento. Então no dia ele bateu, verifica lá no aplicativo se já foi lançado certinho, ele vai conferindo como um extrato de banco, como um aplicativo de banco. Tem mais 2 casos aqui de mão de obra trabalhada aqui e não pagas. O primeiro, ele diz que ele trabalhou numa empresa que descontava as horas negativas do banco. Só que não pagava as horas adicionais. Aí ele disse que ele teve que ingressar na justiça para poder receber o pagamento. Qualquer problema, procure seu advogado, verifique se está sendo feito ou não, se o banco de horas está sendo cumprido, se é um banco de horas justo, não é que só cria prejuízos, né? Você não pode criar normas que sejam piores do que a norma legal. E o advogado pode dar toda a assessoria para isso. É porque ele só valia o lado da empresa, né? Ela descontava, mas ela não remunerava. Como a gente tem uma via de mão dupla para ambos os sujeitos da relação, empregador e empregado. Ei, Neymar, quer comentar? Perfeito. É exatamente isso que o Cássio disse, Fernando. Uhum. Tem um outro caso aqui, olha, de um ouvinte que trabalhou por muitos anos numa empresa de refrigerantes. Fez bastante horas extras, tá? E ele sempre optava por recebê-las. Só que durante um período o pagamento caía certinho, até na data do 13º, nas férias, é isso? Explica aí, Patrícia está conversando com ele. Quando chegou o Lenaldo lá dos Estados Unidos, nosso ouvinte, que disse que quando trabalhava aqui, ele trabalhou numa grande fábrica e fazia muitas horas extras, recebeu um dinheiro, Fernanda. Só que caiu junto com o 13º, tudo isso, quando ele foi ver, o Leão comeu quase tudo. Ele falou que ele não queria mais receber esses dias extras, esse banco de horas. Ele preferia tirar folga no carnaval, que ele emendava aí 10, 12 dias. Chefe bom esse, que dava 10, 12 dias de carnaval. Deve ser o Neymar, o chefe dele. É uma vantagem. O governo não vai pegar uma parte da sua folga. Nessa folga que você vai trabalhar para mim. Não vai acontecer, né? Mas é uma verba salarial, né? Então, o pagamento de horas extras, isso gera tributação. É imposto de renda. Gera tributação e reflexo, né? A depender da habitualidade, ela gera reflexo. Ou seja, ela acresce o 13º e o valor das férias.
Ô Nemer, você disparou curiosidade aí sobre o carnaval, né? Então vamos aproveitar agora, porque tem a Carmen com dúvida, tem o Hélio também com dúvida. O que efetivamente é feriado na jornada de carnaval para as empresas, para os trabalhadores? Vamos lá, Fernando. Vou falar agora com muita propriedade, né? Que eu estou na terra do carnaval, que é Salvador. É importante esclarecer para o nosso ouvinte que carnaval não é feriado nacional. E no Espírito Santo, salvo o melhor juízo, nenhuma cidade também considera o carnaval como feriado local e o Estado também não considera como feriado estadual. É uma festa cultural, tradicional, e onde as empresas, às vezes, têm no seu portfólio lá de benefícios da folga durante o carnaval ou compensar esses dias mais à frente, em outros dias, ou aumentando a jornada de trabalho uma hora por dia. Isso varia de empresa para empresa, ou também isso é muito fruto de negociação coletiva. Eu verifico nessas negociações que os sindicatos pedem para que o carnaval seja tido como um dia de abono, tá? E é importante a gente lembrar para os ouvintes que dia facultativo, né, quando o governo dá, isso não significa que é feriado. As empresas podem trabalhar normalmente. Então, de forma muito clara, carnaval não é feriado. É importante o empregado, né, estar muito atento e conectado com o seu empregador para saber como vai ser o funcionamento, se vai funcionar, se não, se vai ter compensação ou não. E muita gente me pergunta, mas Roberto, na quarta-feira de cinza não só funciona a partir de meio-dia, né? Lembrando que não existe nenhuma lei que trata sobre isso. É uma questão cultural, religiosa, que grande parte das empresas adotam, mas isso também não é uma questão legal, ou seja, não existe lei. As empresas podem adotar ou não. Tá, essa era a dúvida da Carmen sobre a quarta-feira de cinzas, né? Se isso era legal ou não, o funcionamento, se era feriado, classificado como feriado ou não. E o domingo e a terça também não são feriados. A segunda já não era, né? O domingo e a terça também não são. O domingo pode ser o dia de folga ou não, né? A depender da escala dela. Mas a segunda, a terça e a quarta-feira de cinza, né? Com certeza não é feriado. É dia de trabalho normal. Uhum. Bom, eu vou voltar aqui ao banco de horas. A pergunta é de um outro ouvinte que está me perguntando sobre cargo de confiança que não bate ponto. Como é que ele calcula as horas extras dele e os domingos trabalhados? Vai começar, Alberto, você que entende bem do assunto. Vamos lá. Quando a pessoa, Fernanda, nos termos do artigo 62 da CLT, tratam das exceções das questões de horas extras, ou seja, quem não faz jus às horas extras. E uma dessas exceções é o cargo de confiança. O que é o cargo de confiança? É aquela pessoa que atua como se fosse o empregador, né, com algumas responsabilidades e alguns poderes. E essa pessoa não tem a obrigatoriedade de registrar o ponto, né, e por isso ela não faz jus às horas extras. E pelo fato dela não ter direito ao recebimento de horas extras, ela também não faz parte de banco de horas. Então não existe banco de horas para quem não registra ponto e não registra horas extras, porque como não há o registro, não há como computar esse banco de horas. Complementando isso, não basta a empresa não dar o ponto para a pessoa para exercer o cargo de confiança, como disse o Alberto, tem que exercer um cargo gerencial, assumindo as funções de empregador mesmo, tem que ser um cargo de chefia de verdade. E existe uma segunda exceção prevista no artigo 62, que é o trabalhador em serviço externo, aquela pessoa que o trabalho dele não depende das horas trabalhadas. Essas são as duas exceções que não há necessidade de registro de ponto, então não tem banco de horas. Desculpa. É o encargo do cargo de chefia, é isso, gente? Isso, exatamente, o cargo de chefia. Exatamente. Mas lembrando, Fernanda, que não basta só ter no nome, né, gerente, superintendente, ele tem que exercer realmente uma autoridade diferenciada, ter poderes, por exemplo, de contratar, dispensar, aplicar advertência, suspensão, essas coisas. Ter um salário diferenciado ou um acréscimo salarial, um cargo compatível com a função. Entendido. É isso.
Esclarecemos as nossas dúvidas? Uma última dúvida só para aquela pessoa que trabalha numa empresa que não tem banco de horas. Essa pessoa que não tem banco de horas, enfim, ela está mais engessada. Então, se ela te prestar hora extra, ela vai receber no final do mês. Se ela faltar ou chegar atrasada, a empresa ela pode descontar não só o dia laborado, ela pode dispensar. Chegou atrasada 1 hora, a empresa pode dispensar, ela não vai receber aquele dia e não vai receber o domingo, o repouso semanal remunerado também. Então, é grave também se a pessoa que não tem banco de horas faltar e tudo mais. E uma última, vamos dizer, dica, que eu gostaria de dizer, para as pessoas não caírem na tentação da atestado médico falso para curtir carnaval. Porque é muito comum nessa época as pessoas, de alguma forma, arrumar algum tipo de atestado que não são verdadeiros, né, e apresentar na empresa. E hoje as empresas têm apurado a veracidade desses atestados, aplicado justa causa, inclusive, e além de aplicar justa causa, tem dado repercussão na seara criminal, apresentando isso como um processo criminal para apurar eventual prática criminosa. Então, não caiam nessa tentação, pessoal. Tá. Uma última dúvida aqui. Quantas delegacias do trabalho há no estado? Eu acho que é uma só, né? Em Vitória, não? Tem a Superintendência do Trabalho. Agora, eu não sei se ela tem escritórios separados no interior. Talvez o Alberto saiba, eu não tenho conhecimento disso. Eu não entendi bem a pergunta. Delegacia do Trabalho? Isso. Hoje eu acho que é a Superintendência, né? A Superintendência. Hoje é a Superintendência Regional do Trabalho, e ela fica ali na Avenida Beira-Mar, onde era a antiga Receita Federal. Isso. Eu não sei se existem escritórios espalhados no interior, essa é uma dúvida que Isso. Entendido, então. Não é na Pietrangelo de Biase, não? Não, essa era a antiga. Essa era a antiga. A nossa antiga sede do TRT. Tá bom. É verdade. Meninos, obrigada pela participação e até a próxima quinta-feira, que não é feriado, não é ponto facultativo, o Nemer já vai estar de volta. Não sei para onde ele vai estar, mas vai estar em algum lugar. Estaremos aqui. Estaremos de volta, com certeza. Um beijo para você, um beijo para a Patrícia, um abraço para o Adalberto. Adorei a brincadeira, porque com o Adalberto nunca sobe no trio elétrico, achei muito bom. Eu morri de rir aqui. Um bom carnaval, até semana que vem, pessoal. É isso, bom carnaval, aproveitem bastante, viu? 10 horas e 59 minutos. Beijo, Cássio. Beijo, tchau, tchau.